Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11, capítulo 15, versículo de número 11, glória a Deus. Quem encontrou, diga bem forte, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Vamos ficar por aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, no texto original grego, estão como uma coisa só, um texto só. Na nossa Bíblia, elas aparecem separadas por epígrafes, dando uma ideia de que há uma desconexão entre as histórias, mas, na verdade, há uma conexão plena entre as histórias. Porque as 3 histórias, a da dracma perdida, a da ovelha perdida e a do filho pródigo, as 3 obedecem ao mesmo sistema literário, à mesma estrutura literária. E elas também servem ao mesmo propósito, ou seja, aquilo que numa parábola a gente chamaria de a lição nuclear, a lição mais importante da parábola, nas 3 parábolas é a mesma lição. Tanto que elas sempre terminam do mesmo jeito. Quando aquilo que foi perdido é reencontrado, existe uma festa. Na parábola da dracma perdida, rapidamente falando, uma mulher perde uma dracma, uma moeda de valor que ficava presa a uma das peças da sua roupa. Quando ela perde essa dracma, a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, que ela afasta os móveis, varre a casa, ou seja, depois de empreender uma busca, ela encontra essa moeda, essa dracma. Ela chama as suas vizinhas e ela dá então uma festa. Na parábola da ovelha perdida, uma das ovelhas se perde. O pastor então vai, consegue encontrá-la perdida, a põe sobre os seus ombros e retorna ao redil. Quando ele chega lá, em celebração a isso, ele também promove uma festa. Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, você deve se lembrar que o pai também dá uma festa. Eu acho que isso deve explicar o porquê que nós sempre fazemos tanta festa quando os filhos voltam para casa, todas as vezes que há um apelo na igreja. Sim ou não? Isso explica sim ou não? Pois bem, mas por que será que Jesus conta 3 parábolas? Ele conta 3 parábolas porque esse é um assunto muito importante. Contar 3 parábolas é direcionar cada uma delas para um universo onde quem está dentro daquele universo seria mais facilmente comunicado. Vou explicar. Jesus, quando conta a parábola da ovelha perdida, todo mundo que trabalha com bicho, e isso era muita gente que trabalhava cuidando de bicho, vai naturalmente ter uma capacidade melhor e maior de compreender o sentido da parábola, porque a parábola está sendo contada dentro do universo daquela pessoa. Quem entende, diga amém. Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, todas as mulheres que sempre foram um público muito grande nas mensagens de Jesus, e não por acaso continuam a ser um público, eu acho que até majoritário na igreja, sim ou não? E as mulheres ficaram, sim ou não? Sim. Cadê a mulherada para levantar? Levantem a mão todas as mulheres. Levantem a mão todos os homens. E são essa coisa aí que vocês estão vendo, né? Então Jesus, quando
quando conta a parábola da dracma, as mulheres têm uma identificação fácil, uma identificação fluente com a história que Jesus está contando. E quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, aí acabou, não tem como ninguém dizer que não está entendendo. Porque todo mundo, se não é pai de alguém, é filho de alguém. Não é? Então, como é que você não vai entender o sentido da história se você sabe o que é uma relação entre pai e filho? Seja porque você é pai, seja porque você é filho, ou as duas coisas. Então, isso tudo prova que esse é um assunto, eu sei que já disse isso, sei que estou repetindo, esse é um assunto de muita importância para Jesus. Então, avisa essa pessoa que está do teu lado, que está planejando dar uma cochilada, diga para ela, esse é um assunto muito importante. Seu coisinha, fala para ele. Aleluia. Muito importante. Então, eis a história que Jesus vai contar. A história é essa. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem na herança. O pai vai lá, reparte a fazenda e dá a parte dele. No outro dia, ele arruma as trouxas e vai embora. Aí você diz assim, de repente Jesus quis assim, contar a história de um jeito mais prático. Não. De repente Lucas faltou tinta na pena, aí ele escreveu assim, não é possível que foi assim. Não. A ideia de Jesus é justamente chamar a nossa atenção para um tipo de desvencilhamento, um tipo de desligamento que acontece com muita e assustadora facilidade. O que Jesus está chamando a nossa atenção é justamente para perceber que, não diferentemente da parábola que ele está contando, existem desconexões que se dão de uma maneira assustadoramente fácil para algumas pessoas. Elas se desconectam tal qual uma tomada que elas põem e tiram. E o susto que nós tomamos com esse tipo de coisa é exatamente o ambiente que Jesus quer proporcionar na parábola. Passou um ambiente de susto? Não, de alerta. Um ambiente de alerta para perceber que tudo aquilo que não está conectado profundamente se desconectará facilmente. 3 pessoas estão aí, vou tentar de novo. Tudo aquilo que não está conectado profundamente se desconectará facilmente. Para que Deus chama a nossa atenção essa noite de domingo? Reveja a natureza e a profundidade das suas conexões. Busque aprofundar as suas relações. Busque aprofundar as suas conexões. Porque o que tem de gente ainda no nosso meio, nos dias de hoje, de maneira geral, pessoas que lidam com a igreja, com a casa, com a autoridade pastoral, com os amigos, com os irmãos, com uma frieza assustadora. A marca dessa sociedade são as relações líquidas. A marca dessa sociedade são relações frias. A marca dessa sociedade são relações não aprofundadas. Mas a igreja está para provar que o caráter de Cristo operando em nós não reproduz a liquidez dessas relações da sociedade. Nós não somos assim. Nós somos dos que riem com os que riem e choram com os que choram, porque isto é ser igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Então ele se desconecta do pai, se desconecta da casa com uma assustadora facilidade. A facilidade típica de quem nunca viveu o aprofundamento de uma relação. A relação que aquele jovem tem com seu pai e com a casa é uma relação superficial, a ponto de ser quebrada apenas pelo assédio de conhecer um lugar que lhe parecia mais convidativo, mais eletrizante, mais sedutor, mais interessante. Agora veja bem, porque há uma expressão aqui que precisa ser compreendida, degustada por nós,
para a gente entender um sentido muito importante dessa história toda. Porque Jesus diz assim, mas o moço deles disse a seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Então, repita, por favor, após mim. Ele tinha uma parte. Avisa para o seu vizinho do lado, diga assim, o filho pródigo tinha uma parte. O que é ter uma parte? Ter uma parte é ser proprietário de uma fração. Ter uma parte é ser proprietário de um lugar, um canto, uma fração, como já disse. Ser proprietário de uma parte é uma coisa muito comum dentro do universo, por exemplo, das ações de uma empresa. Você pode ter a ação de uma empresa. Claro que você pode ter uma ação que vale 0,0000000, ou você pode ser um sócio majoritário. Contudo, tudo isso é sobre ser parte, sobre ter uma parte. Ter uma parte é sobre ter uma vaga. Ter uma parte é sobre colar um adesivo no carro. Ter uma parte talvez seja sobre ter um assento, que comumente é o assento que eu utilizo. Mas ter uma parte sempre será uma coisa muito pequena. Ter uma parte sempre será uma coisa que não faz com que alguém fique, não segura. Ter uma parte não é o tipo de coisa que segura alguém quando o vento sopra. Ter uma parte não é o tipo de coisa que segura alguém quando a chapa esquenta. Aqui se usa essa expressão chapa esquenta também? Ou é só lá no Rio de Janeiro? Aleluia. Pastor, então, se ter uma parte não me assegura e não me garante a permanência na casa, então, pelo amor de Deus, o que eu preciso? Você precisa evoluir. De quê? De ter parte para ser parte. Pastor, assim, o joguinho de palavra ficou super legal. Poxa, ficou bem, gostei, ficou top. Mas tem diferença? Tem e tem muita. Porque ter uma parte é sobre ter a propriedade de uma fração. Ser parte é ter uma ligação tão profunda que as duas coisas se confundem. O que o inimigo quer é que nós construamos ideias a respeito da coisificação da parte. Então é a cadeira que eu sento, é o dia que eu frequento, é o horário que eu vou, porque o adesivo que eu colei no carro, porque isso e porque aquilo. O Senhor está dizendo, não, você precisa construir a sua história atrelada à história da casa. Os filhos não têm um pedaço, os filhos são parte da casa. Enquanto alguém está levantando a mão, eu profetizo, sabe por que você não vai tirar o pé daqui? Sabe por que ventos não te arremessam? Sabe por que você não vai se perder? Sabe por que você vai ficar firme nesse lugar? Porque você não tem uma cota, você não tem uma ação, você é parte dessa família. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando você resume e diminui a sua relação com a casa do Pai a ter uma parte, você também faz com que a sua relação oscile de acordo com o que te parece que está funcionando e está dando certo. Não vai embora agora não, hein? Você já viu essas pessoas que agem com a casa do Pai assim? Elas agem com a casa de Deus assim? É como um mercado. É como as ações de uma empresa. Se está indo muito bem, ela mantém. Se não está indo muito bem, ela sai. Ter parte é fazer com que a sua relação oscile de acordo com o seu humor a respeito das coisas. Está dando certo, não está indo muito bem. Estou sentindo que esse ano vai ser top ali. Olha, eu estou sentindo que estão arrebentando. Estou lá. Mas de repente se o vento soprar, de repente se alguma coisa não estiver tão boa, de repente se as coisas não estiverem funcionando tanto quanto eu quero, aí eu vou e digo, não. Então me desculpe, você só tem uma parte, é só uma cadeira que você costuma sentar. Você precisa começar a ser parte da casa, ser parte da casa. Aleluia! Aí ele vai chegar e vai dizer para o pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Agora você vai experimentar uma coisa muito séria e muito perigosa. Por quê?
Porque você tinha uma parte. E ela era parte de um todo. Preste atenção, não quer confundir sua cabeça, não. Mas preste atenção, era parte de um todo. Pronto, vou te dar um exemplo que vai ficar claro. Estão você e mais 5 amigos, são 6. Uma mesa, 6 cadeiras, todos sentados. Quem está aí, diga amém. Amém. Você pede uma pizza e pede para o cara da pizza, marca 6 fatias. Beleza. Estão os 6 sentados. Chega a pizza, colocada em cima da mesa. Quando você olha, você está vendo claramente que você tem uma, o seu vizinho tem outra, o seu amigo tem outra. Só que enquanto você não vai lá, pega a fatia e tira, a sua fatia ainda faz parte da pizza que está como um todo. Alguém me entende? É isso aqui que está acontecendo com o filho pródigo. Ele tem uma parte? Tem, mas a gestão não é dele. A parte que ele tem pertence a um todo. Lembra da pizza? Quem é que toma as decisões a respeito do todo? O pai. Quem é o responsável pela segurança do patrimônio? O pai. Quem é que toma as decisões assertivas que protegem a herança dele? O pai. Quem é que comanda os negócios e as ações, priorizando sempre a saúde financeira da família e o bem-estar de todos? O pai. Ele tem uma parte, mas a gestão está com o pai. Só que se ele pegar a fatia de pix e colocar no prato dele, a responsabilidade agora passou a ser dele. E o problema é esse. O problema é que a gente está com tanta vontade de pegar a fatia de pizza, que a gente não se dá conta que enquanto a nossa parte está num todo, o pai cuida, o pai é o responsável, o pai trata de tudo, mas quando você quer meter logo a mão na sua parte, prepare-se, porque se você não souber cuidar dela, você vai morder tudo mais rápido do que deveria e vai acabar com fome essa reunião. Eu chamo a sua atenção para entender uma coisa muito importante. Muitas vezes a coisa se resume basicamente a uma coisa aqui, irmão: vaidade. A vaidade de não querer ser parte de um todo. A vaidade de não ser a pessoa que decide as coisas. A vaidade de não ter a condição de suplantar seu desejo particular em prol de um benefício comum. Mas a igreja é o exercício. A igreja é a prova de que é possível ser parte. É por isso que gente com vaidade extrema, é por isso que gente com egocentrismo exacerbado não aguenta ficar na igreja. É por isso que a maioria das pessoas que vão embora se dizendo maltratadas, não isso ou não aquilo, na realidade não souberam suplantar o ego delas. Elas queriam fazer a vontade delas prevalecer, porque não sabem fazer parte de nada. Não sabem fazer, estão acostumadas a decidir tudo, a dar o último grito. Estão acostumadas a ganhar tudo, estufando o peito, levantando voz, a botar dedo na cara de pai, na cara de mãe. Aí chega na igreja: ô filhão, tu és servo aqui, servo. Aqui não é o seu bem particular que importa, é o bem da comunidade, é o bem de todo mundo. Aí daqui a pouco começa aquela: não vai embora não, tá? Vocês que falaram que era pedrada, foi com vocês mesmo. Aí começa aquela história de assim: não, Deus falou comigo. Eu recebi uma direção, uma visão muito clara, e aí eu tenho uma direção de Deus, e aí agora, não, você não tem direção nenhuma. Não teve visão, não, Deus não te mostrou nada. O único problema é que você não suporta ser parte de nada. Você tem que ser o gestor do todo. Você tem que ser o cabeça. Você tem que direcionar as coisas. Aí, como na igreja as coisas não são direcionadas para onde você quer, são direcionadas para onde o
pai, que é o cabeça da igreja, quer, aí você fica em parafuso, inventa visão, revelação, Deus me mostrou, agora tem um caminho, eu vi uma porta, eu vi, você não viu nada, é tua vaidade que não está aguentando dentro de você, está pulando aí, mas eu vim de Deus liberar uma palavra. Pega na mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, você vai vencer. Já estou te avisando, a pedrada é contigo agora, diga, você vai vencer toda a tua vaidade, e você vai aprender a ser parte, jogar pelo time, andar com o exército, marchar junto, levantar a bandeira junto. Glória! Glória! Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Filho, mas quando estava comigo, a gestão era minha. Você quer? Quero. Pegou a parte. Olha só que coisa curiosa. Por isso que a Bíblia olha que coisa magnífica. Num versículo, a Bíblia chama o que ele tem de parte. Num outro versículo, olha o que está escrito. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntando tudo. Quando ele sacou a sua. Quando ele juntou, era isso que ele queria. Ele não queria esse negócio de parte. Ele queria. O problema sempre esteve nisso. A parte o irritava. A parte o fazia se sentir pequeno, menor. Como assim? Eu? Parte? Não, eu quero. Tudo bem. O que Deus tinha para você, filho pródigo? Ser parte. O que você quis? Ter tudo. Aonde você acabou? Sem nada. Pastor, você está inventando isso? Não, está na Bíblia. Ele ficou sem nada. Pastor, eu tenho um desejo. Fala para mim, qual? Eu quero nunca na vida experimentar esse gosto amargo do que é não ter nada. Você quer? Eu também. Quer o segredo? Continua sendo parte. O único jeito de você nunca experimentar o sabor de não ter nada é continuar usufruindo da bênção de ser parte. Pastor, quem é que hoje está amargando não ter nada? Quem quis tudo. Porque quando você escolhe o extremo, você escolhe pendular entre os extremos, do tudo para o nada. Mas ser parte é a bênção do equilíbrio. Todo extremista decidiu viver entre extremos. Todo radical decidiu viver entre os radicais. Mas todo que se submete decidiu acessar a bênção do equilíbrio. Oh, glória a Deus, acorda alguém que está do teu lado, diz para ele, você nunca vai saber o que é não ter nada. Enquanto você for filho da casa, a bênção do equilíbrio te supre, provê, te sustenta e te abençoa em tudo que você precisar. Glória! Aleluia! Um dia com tudo, um dia sem nada. Um dia está com tudo, outro dia está sem nada. Enquanto que alguém que você acha, fulano não tem ambição, fulano é muito quietinho, fulano, a igreja está fazendo a cabeça dele, está lá, abençoado no equilíbrio. Todo mundo dando cabeçada e ele abençoado no equilíbrio. Todo mundo beijando o chão, comendo poeira e ele ali abençoado no equilíbrio. Um montão de gente disparando. Saiu correndo, vou ter tudo, vou ganhar, vou atropelar, é minha hora. E ele lá, passo de cada vez. Honrando a Deus, honrando sua família, honrando seus líderes. Aí daqui a pouco aquele que disparou correndo, está sem nada, e o que estava na bênção do equilíbrio, ainda estende a mão para dizer, vou te ajudar. Oh, glória a Deus, oh, glória! Agora esse moço vai pegar tudo e vai partir para essa terra longínqua. Diz a Bíblia que era uma terra longínqua. E essa terra longínqua, então ele vai para lá, e diz a Bíblia que ele começa.
desperdiçar, vivendo dissolutamente. Pá, 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 essa rodada é por minha conta, pá. Hoje todo mundo está por minha conta, pá. Fecha hoje a birosca que hoje é tudo comigo, pá. E vai, desperdiça para cá, desperdiça para lá, desperdiça para um lado, desperdiça para o outro. Aí de repente a Bíblia diz, nessa ordem, presta atenção na ordem, e houve uma fome naquela terra. E ele perdeu tudo. E começou a padecer necessidades. Tem 3 coisas aqui. E se você não entender a ordem delas, você perde uma lição importante da parábola. A primeira crise que aconteceu não foi sobre ele. Foi sobre o lugar que ele escolheu. Primeira coisa que aconteceu, aquela terra começou a entrar num período de fome. Aí o que aconteceu depois? Ele deu tudo. E o que aconteceu depois? Começou a padecer necessidade. Passou, mas não muda nada. Se a ordem tivesse sido diferente, não mudaria nada. Mudaria e eu te provo. Se ele tivesse perdido tudo, mas a terra que ele tivesse habitando fosse uma terra fértil, a fertilidade da escolha do lugar dele teria suprido a falta que ele tinha. Só que o problema é que ele era um Zé Ninguém numa terra de Zé Ninguéns. O que nos diferencia? Você acha que as pessoas que estão aqui, reunidas aqui, elas não têm faltas pontuais? Você acha que todo mundo entra aqui vendendo alegria e sorriso todo dia? Sim ou não? Sim ou não? Mas o que acontece? Acontece que você escolheu frequentar uma casa abundante. Então, quando você não tem a despensa da casa, sempre tem. O que aconteceu com esse rapaz é que quando a terra entrou num período de fome, logo depois ele ficou sem nada. Se ele não tem nada e a terra nada tem, ninguém se alimenta, ninguém se ajuda, ninguém se coopera, ninguém se abastece. Então aí está a grande questão de decidir frequentar um lugar cujos celeiros são cheios, porque no dia que você não tem, a casa nunca tem falta de nada. Aleluia! Pastor, mas por que a terra passou um período de fome? Porque o que Deus queria era tirar a máscara da escolha que ele fez. Por quê? Porque quando ele escolheu ir para uma terra longínqua, ele escolheu ir para essa terra baseado na foto do cartão postal. Só que todo lugar que quer ganhar o seu turismo não vende a pior parte, só vende a melhor. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. Você já viu algum cartão postal do Rio de Janeiro mostrando um valão? Você já viu algum cartão postal do Rio de Janeiro mostrando moradores de rua? Sim ou não? Quem está por aí ainda, diga amém. Sim ou não? Sim ou não? O que é o cartão postal? É a venda da melhor imagem. Então, todo lugar que quer ganhar adeptos e seguidores, expõe seu melhor e esconde seu pior. Foi isso que essa terra fez. Ela mostrou aquilo que de melhor ela tinha e escondeu que havia uma crise iminente. Só que quando ele pisou lá, Deus pegou a máscara e arrancou da cara daquela terra. E olhou para o filho pródigo e disse assim para ele: olha aí agora a verdade da escolha que você fez. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Sabe por que o caldo andou engrossando ultimamente? Naquele lugar que você frequenta? Sabe por que alguém começou a mostrar um comportamento um pouco esquisito? Porque Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, eu não vou deixar o cartão postal prevalecer e permanecer para sempre. Eu vou revelar a verdade das escolhas que você anda fazendo. Eu vou mostrar quem são as pessoas que tu anda colado. Eu vou mostrar a natureza eu vou mostrar o submundo, os bastidores por detrás dos lugares que você anda frequentando. Eu não vou deixar eles ganharem você com cartões postais. Eu vou mostrar a obscuridade por trás da foto bonita. Eu vou mostrar
o mau caratismo por trás da foto do Instagram. Ora machata calabaia. Eu vou mostrar quem são, o que são. Eu vou revelar o que está por trás, porque essa sedução e esse encantamento tem dia e hora marcado para acabar. Oh glória! Ai, Joma! Pega a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: toda sedução e todo encantamento tem dia e hora marcado para acabar. O dia é hoje, a hora é agora. As escamas dos teus olhos vão cair, assim te diz o Senhor. Aleluia! Quem alimenta quem? Quem ajuda quem? Quem socorre quem? Se ele não tem nada e o lugar nada tem. Guias cegos que Jesus denunciou. Um cego guiando o outro. Quem leva quem para onde? Se todo mundo tem falta de tudo. Quem instrui quem? Se ninguém tem instrução de nada. Quem supre quem, se todos são miseráveis? Aí a Bíblia diz que agora ele está com fome. Começou a padecer necessidades. Sabe onde é que ele vai parar? Pergunte aonde? Pergunte aonde? Na beira do chiqueiro. Mas não te parece estranho que alguém, vindo de onde ele veio, de uma família estruturada, pai, irmão, uma família sólida, bens, propriedades, numa cultura que repudiava os animais impuros, não te parece estranho que ele tenha ido parar no chiqueiro? É estranho pensar esse jovem, sendo quem ele é, vindo de onde ele veio, com a educação que ele teve, indo parar no chiqueiro. Me parece ser um ponto muito longe entre quem ele era, a forma como a educação dele foi construída e o chiqueiro. Ah, tá. Mas não foi daqui para lá. Teve uma parada no meio. E, na verdade, foi essa parada no meio que determinou o ponto final. Pastor, enrolou. Não, não enrolou. Está no texto. E foi a um cidadão da terra. Ele não foi da fome para o chiqueiro. Ele foi da fome para o pedido de um conselho. E no pedido do conselho, ele parou no chiqueiro. Ele não saiu do estômago vazio para o chiqueiro. Ele tinha uma necessidade. Ele pegou essa necessidade e a compartilhou com alguém. Se você for embora, volta agora. Com alguém que a Bíblia não por acaso chama assim, um cidadão da terra. Pastor, por que o senhor está grifando isso? Para você entender. O que esperar de um cidadão da terra, senão a sugestão da terra, o conselho da terra, com a ótica da terra, a ética da terra, a mentalidade da terra e os valores da terra? Para onde você acha que o cara iria indicar que o jovem fosse? As pessoas só derramam sobre as outras aquilo do qual elas estão cheias. Você só oferece cartão de visita do lugar que você frequenta. Você esperava que o cidadão da terra mandasse ele para onde? Fazer uma campanha de oração? Você acha que o cidadão da terra iria fazer o quê? Propor um jejum? Não! Qual o cartão de visita que ele tinha no bolso do chiqueiro que ele frequentava? Tem um negócio muito sério para te dizer. Enquanto você continuar compartilhando suas dores com o cidadão da terra, com a mente da terra, a ética da terra, os valores da terra e a moral da terra, você vai continuar indo parar na margem de onde não devia. Enquanto você não entender que seus problemas matrimoniais não podem ser compartilhados com aquele tipo de gente que trabalha com você, por favor, não fique chateado.
Enquanto você não compreender, moço, enquanto você não compreender, moça, que a luta que você está para se manter em santidade com Deus, você não pode levar o assunto da sua decisão pela castidade, levar esse assunto para alguém que você sabe que não tem moral, que não tem princípio, que não tem valor. Aleluia! Você acha que aquela sua amiga, uma vida sexual desregrada, promíscua, se você for contar para ela quanto você está numa guerra difícil para manter a sua decisão de servir a Jesus com pureza, você acha que ela vai te dizer o quê? Ô amiga, fica forte. Vale a pena servir a Deus com santidade. Pastor, então eu fiquei sem alternativa. Como ficou sem alternativa? A alternativa é clara. É só você pensar a antítese. Se eu estou dizendo para você que não se procura um cidadão da terra, porque ele tem ótica da terra, ética da terra, mentalidade da terra, valor da terra, então o conselho é óbvio, é só você pensar a antítese. A quem você deve procurar? Um cidadão do... Porque o cidadão do céu tem mente do céu, ética do céu, ótica do céu, conselho do céu. A quem está por aí, diga alguma coisa bem barulhenta, por favor. Aleluia! Vai achar um crente para você compartilhar a tua dor. Procure teu pastor, procure os crentes maduros da igreja. Você tem a quem recorrer. É mentira do diabo que você está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia! Tem mais gente querendo a mesma coisa que você. Tem mais gente querendo servir a Deus como você está querendo. Tem mais gente querendo se libertar de pecados antigos como você está querendo. Inclusive tem gente que já passou pelo que você está passando. Procure estas pessoas, converse com elas. Pare de ficar se contatando ou conectando apenas com pessoas que mal venceram suas próprias guerras. Procure quem já venceu o mesmo nível de guerra que você está, porque quem já passou por esse deserto conhece um jeito de passar por ele também. Pastor, eu quero entrar na terra prometida. Você quer? Converse com quem já colheu os cachos de uva. Ah, você foi embora. Se conecte com as pessoas que passaram pelos lugares onde você quer passar. Venceram as batalhas que você quer vencer. Obtiveram os resultados que você sonha em obter. Permita-se ser influenciado pelas pessoas que venceram as batalhas que você está hoje envolvido. Os sonhos que te parecem tão distantes são realidade para alguém. Se conecte com eles, pergunte para eles como foi a jornada deles. Absorva o máximo que você puder. Em vez de você perder muito tempo, às vezes, quando você encontra alguém de sucesso, alguém que você reporta, e você tem às vezes 5 minutos, 10 minutos, tira 2 selfies, comenta 3 besteiras, e podia ter perguntado o que conselho a pessoa daria para você chegar aonde ele já chegou também. Glória! Agora escute, eu já termino. Quando ele chega lá, o cidadão da terra diz assim: vai ali, ó, cuida dos porcos ali, ó, vai para aquele chiqueiro ali, ó. A mente é essa, a ética é essa, os valores são esses, os padrões são esses, vai. Ele foi. Ele foi. E agora ele está ali olhando. E a Bíblia classifica desse jeito. Repita comigo. E desejava. Comer. Perdão. Vamos de novo. E desejava. Encher o seu estômago. Com as bolotas que os porcos comiam. Tem 2 coisas interessantes aqui. Primeira, desejava. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele efetivamente comeu. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele efetivamente pôs na boca. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele efetivamente pôs aquilo no estômago. Mas a Bíblia diz que ele desejou. Desejar não é pôr na boca, desejar é pôr no coração. Desejar não é pôr no estômago, desejar é pôr no coração.
E nós estamos cometendo um erro grave. Qual? Nós pensamos que o problema é o que nos chega às mãos apenas, mas o problema também é aquilo que nos chega ao coração. Muitas pessoas nunca colocaram os pés e se gabam muito disso, mas toda sexta-feira vão lá com a cabeça. Muitas pessoas se gabam porque dizem, nunca fiz, mas isso não sai da tua cabeça. Tomou teu coração. Eu não posso, eu estou do lado de fora te achando bem legal, porque teu pé não toca, mas o Senhor conhece que teu coração está tomado no desejo de ir lá. E Deus me trouxe aqui para dizer, eu não quero só mãos que não pegam e pés que não pisam, eu quero corações que não desejam. A quarta pessoa que está do teu lado, diga para ele assim, o Espírito de Deus quer santificar as saídas do teu coração, Ele quer purificar os teus desejos. Você não será mais alguém obcecado por aquilo, desejoso, desenfreado por aquilo. É verdade que a carne militará contra o Espírito sempre, até que aquilo que é mortal se revista de mortalidade, e o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Mas, ser tomado por isso, querer 24 horas, dormir pensando e acordar querendo, não é a vida que Jesus tem para você, não é. Aleluia. O segundo detalhe é, a Bíblia diz assim, desejava encher o seu estômago. Olha o detalhe. A Bíblia está falando da bolota. E em relação ao filho, a Bíblia diz que o movimento seria esse, caso ele fosse lá, pegasse, botasse na boca e engolisse. Encher o seu estômago. Aí a Bíblia vai e diz assim, com as bolotas que os porcos comiam. Por que na hora do filho pródigo, a Bíblia não usou a mesma palavra, o mesmo verbo comer? Por que a Bíblia só usou o verbo comer para o porco? Para o filho, a Bíblia usou o verbo encher o estômago. Será que não está claro que a Bíblia está dizendo que uma mesma coisa, para um tipo de organismo é comida, mas para um outro tipo de organismo é só encheção de estômago? O problema é que você está permitindo que pessoas com certos tipos de organismo determinem o que é comida na tua vida. Uma das maiores guerras da igreja do século 21 é não permitir que os porcos rotulem o que é cultura. Que os porcos digam o que... Eles não podem arbitrar sobre moralidade, não tem moralidade nenhuma. Então, se eu e você começarmos a olhar, exemplo, para um livro, e dizer assim, mas os intelectuais disseram que é cultura. Mas quem são os intelectuais que disseram isso? Qual é o tipo de organismo deles? De filho ou de porco? Porque se o organismo deles não foi santificado ainda, então o parecer deles sobre uma obra não vale para mim. Porque o parecer deles sobre uma obra se dá a respeito do organismo deles. O parecer deles para uma obra se dá a respeito do filtro cultural e ético que eles têm, mas não é o meu. Eu sou filho. O que serve para eles, para mim só enche estômago. O que é alimento para eles, a mim só atrapalha, só engasga. Decalamancheia. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Eu senti que deu uma pesada assim no ambiente, aleluia. Né? Dá uma chacoalhadinha nele e diga assim, se tu és filho, tu tens organismo de filho, sensibilidade de filho, olhos de filho, mãos de filho, pés de filho, estômago de filho, mente de filho. Não são eles que vão dizer o que é bom, o que é saudável, o que é cultura e o que não é. A igreja já tem o seu manual. É esse manual que diz o que é comida e o que não é. Aleluia! Porque se nós deixarmos para que o mundo arbitre a respeito do que é saudável,
do que é admissível. Nós estamos perdidos. Porque eles vão fazer isso com o filtro de quê? De quem não foi lavado com o sangue de Jesus. Não foi alcançado pela graça. Pode ser que alguém que hoje enxerga com o organismo impuro, amanhã enxergue com o organismo de filho. Eu não estou lançando ninguém no inferno, mas estou dizendo que, por enquanto estas pessoas não são lavadas pelo sangue de Jesus, eu não posso dar a elas o benefício e o privilégio de dizer para mim que sou filho o que me serve e o que não me serve. Com muito carinho para você, pai, e para você, mãe. Respeite a orientação pedagógica do colégio do seu filho, até o ponto que ela não fira a Bíblia que você anda debaixo do braço. Respeite a orientação pedagógica do colégio dos seus filhos, até o ponto que não se choque com a vida, com a doutrina e com a santidade que você aprendeu e que você também espera que eles vivam. Porque senão nós vamos começar a engolir tudo, só porque é um parecer pedagógico, aí a gente engole tudo. É um parecer sociológico, engole tudo. É um parecer antropológico, engole tudo. É um parecer clínico, engole tudo. Não! Ainda existe um filtro, ainda existe uma régua, ainda existe um parâmetro. Aleluia! Aí, meu irmão, aí é aquela hora, né? O cara parou, olhou, disse assim, o quê? Cara, tem os empresários do escalão mais baixo da empresa do papai lá na fazenda, tem o que comer dignamente. E eu estou aqui, cara, nessa posição humilhante, querendo encher meu estômago com comida de porco. Ah, não. Não. Levantar-me-ei. Eu vou ter com meu pai, eu vou lá. O que eu vou dizer para ele já está assentado no meu coração. Eu vou dizer assim, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos trabalhadores da casa. Eu amo perceber o plano. Eu amo perceber o plano que ele assentou no seu coração. Porque o plano que ele assentou no seu coração começa assim: levantar-me-ei e irei. Então eu levanto daqui e vou. Agora pare e pense comigo. Na parábola da moeda que se perdeu, a mulher, dona da moeda perdida, varreu a casa, mexeu com os móveis e a mulher, movimentando-se, encontrou. Pergunte por quê? Porque a condição da moeda é estática, um objeto inanimado. A moeda não podia sair de onde ela estava. Então, a mulher precisava ir até onde a moeda estava. E no caso da ovelha? É um objeto inanimado? Não, mas é um animal irracional. Ela não tinha senso de orientação suficiente para retomar o caminho da fazenda. Então, o pastor sai, vai até onde ela está, bota ela em cima dos ombros e leva ela de volta para o redil. Mas o filho, não. O pai não foi atrás dele. Não mandou funcionários da casa para lá. Porque ele não é um objeto inanimado. Não é um animal irracional. Ele tem pernas e mente. E se ele teve perninhas para sair, tem perninhas para voltar. E se teve cabecinha para bolar um plano para ir embora, tem cabecinha para bolar um plano para voltar.
Você e eu sabemos muito bem que tem um monte de gente agora, exatamente agora, retroalimentando sua dor, suas amarguras. Fui abandonado, me deixaram. Mas não são objetos inanimados nem animais irracionais. Por que não bolam um plano para voltar para casa? Por que não se enche de coragem, comparecem diante do Pai e dizem: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Na compreensão da minha indignidade, eu te peço, me reposiciona, me recoloca aonde o Senhor quiser. Por que as pessoas não fazem isso? Por que elas ainda estão esperando que a mulher varra a casa, se elas não são moedas? Por que ainda estão esperando que alguém largue tudo para ir lá, se elas não são animais desorientados? Eu queria que você tivesse coragem de hoje ainda mandar uma mensagem ou ir na casa de alguém que você sabe que está parado, desistido da fé, com um montão de desculpa esfarrapada, e dizer para ele: irmão, volta para casa, não fique esperando ninguém vir aqui não, você tem que retomar o lugar que você deixou, teu lugar está te esperando. Eu saí do culto hoje com vontade de te dizer, cara, para de ficar lambendo tuas feridas. Ai, fiquei com nojo, não tem problema, vou falar de novo. Para de ficar lambendo tuas feridas, levanta e vai para o próximo culto, rende já Jesus, porque o teu lugar está te esperando. Aleluia! Tal qual ele planejou. Eu já vou chamar o pessoal do louvor aqui. Tal qual ele planejou, tal qual ele fez. Chegou na frente do Pai e disse: Pai, pequei. Eu acho isso aqui incrível. O que, pastor? Pecar? Não, confessar. Ele disse assim: pequei. Ele não disse assim, ó, eu fui ludibriado. Ele não disse assim: eu não sei onde eu estava com a cabeça. Ele não disse assim: eu fechei o olho quando acordei, eu estava lá. Não, ele diz assim: pequei. Tem uma coisa que eu atesto. Qual? Essa palavra, pequei, anda sumida da boca das pessoas. Só que o mais triste é que isso não está acontecendo porque há poucos pecadores. Isso está acontecendo porque há poucos confessos. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: o que você está esperando para me procurar? E me dizer nada além da verdade do que tem acontecido. O que você está esperando para vir diante de mim? E não tentar um discurso cheio de desculpas, que aponta culpa num monte de pessoas e tira a sua própria responsabilidade. Pequei. Toda história que começa a ser contada pela verdade será uma história de libertação. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. A pastora falou isso aqui. Vou só repetir. Você não prestou atenção, não? Qual foi o pedido que ele tinha feito da última vez que ele esteve diante do Pai? Me dá. Ele ganhou um monte de coisa e não se tornou ninguém. Aí ele voltou diante do Pai agora e não diz mais me dá, ele diz: faz de mim. O que ele entendeu nesse período distante de casa? Que tudo que ele colecionou, tudo que ele agregou, tudo que ele ganhou, não construiu uma personalidade. Porque personalidade não se constrói com coisas. Então ele volta diante do Pai e diz: Pai, faz de mim alguém que as coisas não fizeram. O que eu quero é que o Senhor construa uma identidade para mim, nem que seja uma identidade de trabalhador, nem que seja uma identidade de servo, mas me dá uma identidade, me dá uma razão de ser. Eu quero construir uma personalidade. Sabe de uma coisa? Existe um montão de gente, que cresceu junto com você, passou a infância junto com você,
E a verdade, vamos falar a verdade? A verdade. A gente olhava para essas pessoas e queria ter a vida delas. Ou eu queria ter a vida de um vizinho meu que morava na última casa, assim, da avenida. Puxa, mamãe, meu sonho era ser ele. Porque eles sempre ganhavam umas roupas bonitas, uns tênis fluorescentes, aleluia. Aqueles tênis que pareciam uns vagalumes, aleluia. Puxa vida, ele ganhava essa bicicleta mais bonita. Meu sonho era ser ele. Eu não ganhei as coisas que ele ganhou. Não ganhei. Não ganhei os presentes que ele ganhou, não ganhei os tênis que ele ganhou, não ganhei as roupas que ele ganhou, não ganhei as viagens que ele ganhou, não ganhei nada do que ele ganhou. Mas, de vez em quando, quando eu ainda ia visitar meus pais, onde eles moravam, eu encontrava aquele mesmo vizinho. E eu não digo isso com um sorriso, nem com alegria, mas eu percebo que ele ganhou muitas coisas que eu até queria ter ganhado, mas eu hoje enxergo que ele não se tornou ninguém. O que Deus quer, a maior contribuição dentro disso tudo que eu estou falando aqui, que Deus quer gerar no seu coração hoje, é construir uma identidade tão proeminente, tão poderosa, tão relevante na sociedade, no seu meio familiar, que não tem quem não olhe para você e não diga: olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dela, olha quem ele se tornou, olha quem ela se tornou, olha a pessoa de bem que ele se tornou, olha, não teve referências boas dentro de casa, mas olha o homem de bem que ele se tornou. Eu me lembro do pai dele, era um cara desregrado, descompensado, mas olha o chefe de família que ele se tornou. Eu me lembro, as primas, as meninas da família, todas elas com problemas morais, mas olha quem ela se tornou. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. Eu não sei do que você foi cercado ao longo da infância, da adolescência, mas eu sei quem te cerca agora. Quem te cerca agora é a promessa de Deus, é a palavra de Deus e é o poder do Evangelho. Fica de pé, porque Deus fará uma coisa grande. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você pode não ter tido bons exemplos, mas isso não significa que Deus não possa fazer de você alguém respeitado na sociedade. Você pode não ter visto teu pai ser gentil com a tua mãe, mas isso não vai fazer de você um marido estúpido e nem grosseiro. Você pode não ter visto tua mãe ser submissa e amar e cuidar do teu pai, mas isso não fará de você uma esposa relapsa, porque o Evangelho neutraliza as interferências passadas e constrói uma mente transformada pela metanoia do Evangelho. Aleluia. Bote a mão no seu coração e repita comigo: muito fraco, eu sou parte da casa. Olha para o seu e diga: você e eu não temos uma parte, nós somos parte. É por isso que aconteça o que acontecer, os filhos permanecerão dentro da casa.